Voltamos nessa tarde de sexta-feira ao vivo pelo canal 17. Muitas vezes algumas dúvidas jurídicas podem até surgir. Quem é que não tem dúvidas? Até mesmo a dúvida se a carreira jurídica é melhor para si. Vamos dar continuidade ao nosso programa de hoje, recebendo o advogado Dr. Lucas Lopes. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Carol. Que bom recebê-lo aqui na Autoestima. É um prazer imenso estar aqui com você hoje. Que bom, fica à vontade. Dá licença. O prazer é todo meu. Que bom que deu certo, que eu já estava te aguardando, não é isso? Verdade. Nós tentamos antes, né? Acabou não dando, mas deu certo hoje. Queria agradecer a você pela oportunidade, a toda a equipe de vocês aqui e ao Sistema Regional de Comunicação por essa oportunidade aqui hoje. Obrigada, Lucas. E eu sei que assim, você se formou e você está adquirindo experiências e você está assim, apaixonado pela tua profissão, pela tua carreira. Então vamos lá. Quais as dicas para quem está cursando a faculdade de Direito e para os bacharéis em Direito que estão se preparando para o exame da ordem? Olha, Carol, algumas dicas que eu posso dar para quem está cursando a faculdade, né, é que procure fazer um estágio profissional durante todo esse período acadêmico. Porque um estágio é muito bom. Hoje, acho que 50% do conhecimento que eu tenho é proveniente de um estágio profissional. Então, se o estudante puder, ele tem que fazer um estágio, né? Eu, desde o primeiro ano, eu fiz estágio durante os 5 anos de faculdade. Então, o primeiro ano eu fiz estágio na prefeitura, no segundo ano de faculdade no departamento jurídico, no segundo ano de faculdade eu fiz estágio na MCL do Dr. Mário Celso, também no departamento jurídico, fiquei lá por 1 ano e meio. Depois, nos outros 6 meses, eu fiz estágio com José Roberto Lopes, que é advogado também. Depois eu passei num concurso de estagiário e fui fazer estágio no Tribunal de Justiça, né, com o Dr. Douglas, no gabinete da primeira vara. E lá eu fiquei por quase 2 anos. Então, assim, a experiência que a gente adquire do conteúdo e da matéria no estágio, com a prática, é muito grande. Então, eu acho que para quem está cursando o direito, para quem está na faculdade, é importante fazer, sim, buscar fazer um estágio profissional. Para quem já é bacharel, já formou, né, em direito, está se preparando para o exame de ordem, as dicas que eu posso dar é assim: para quem está na primeira fase, procurar estudar o código seco. Então, saber interpretar o código, ler artigo por artigo, dispositivo por dispositivo, né? Porque na primeira fase o que cai é o código mesmo. Sim. Já para quem está se preparando para a segunda fase, que é a prova prático-profissional, é importante praticar. Então, resolver exercícios, pegar as provas anteriores e estudar elas, resolver os exercícios que já caíram, porque aí o aluno vai conseguir saber como são feitas as perguntas e como o examinador quer que ele responda. Então, estudando dessa forma, eu acredito que vai ter um grande sucesso na prova da OAB. Lucas, como você disse, a importância do estágio, como disse, estar na prática e cursando e o curso na teoria. Realmente, a gente fica assim, quando a gente faz estágio, a gente fala, nossa, mas a teoria era tão diferente. E você conseguiu o estágio desde o primeiro ano. Então, os alunos podem tentar realmente ter o estágio desde o início do curso de Direito? Pode sim, consegue sim. A maioria das instituições que quer receber um estagiário, eles procuram já um estagiário que está no 4º ano, 5º ano do Direito. Mas tem oportunidade para todos. Então, desde o primeiro ano, é importante você já buscar, não deixe para fazer o estágio no final do curso, porque aprende muito mesmo na prática. Como você falou, a gente na teoria é de uma forma e na prática é outra, né? Tem até gente que fala assim, que a teoria na prática não funciona, porque é muito diferente. Então, na prática, você vai aprender muito e com o estágio, fazendo o estágio durante o período da faculdade, você vai sair já com uma carga muito grande para poder ingressar no mercado de trabalho. Certo. E é sabido o alto grau de dificuldade dos exames da OAB. E o que você acha sobre ser tão difícil esses exames e o alto índice de reprovação? Olha, Carol, realmente os exames têm ficado cada vez mais difíceis, né? O pessoal tem reclamado muito, os alunos, quem está prestando. Só que eu acho importante este grau de dificuldade, porque sendo difícil os exames, cada vez mais coloca no mercado de trabalho um profissional mais qualificado e com maior conhecimento da área. Então, assim, eu acho que é interessante ter este conteúdo, né, ter essa dificuldade para o aluno estudar,
adquirir conhecimento e conseguir entrar no mercado de trabalho com conhecimento, né, do direito. Porque se for muito fácil, vai colocar no mercado profissionais que às vezes não têm muito conhecimento e acaba colocando a vida dos seus clientes, né, em risco. Com certeza. O outro tema que eu iria falar é o que eu acho que é mais difícil no exame não é nem tanto o conteúdo das matérias. O que eu acho que se torna difícil é o cansaço na realização da prova, porque as provas elas são muito extensas. A primeira fase ela tem 80 questões de múltipla escolha, então isso é muito desgastante para quem está realizando. Então você fica a tarde inteira fazendo aquela prova, os enunciados são muito grandes, as alternativas também são extensas, então até você ler todo aquele conteúdo, você já está meio que perdido. Então eu acho que é mais cansativo do que difícil, né? O conteúdo em si, você estudando, você vai ter uma base para fazer a prova, só que eu acho que o cansativo, o cansaço físico e mental é o que pode atrapalhar. Eu acredito que se a prova fosse feita em 2 dias, poderia ser melhor para quem está fazendo. No caso, 80 questões, poderia ser feito 40 no sábado e 40 no domingo. Sim. E também na segunda fase, que é a prova prático-profissional, né? O aluno escolhe a matéria que ele quer fazer, então ele pode fazer sobre direito tributário, direito penal, e aí ele vai responder 5 questões de dissertativas, entre elas tem A, B e C, e depois uma prova, uma peça. Então nessa peça ele vai ter que discorrer. Então o tempo é muito curto. Então se fosse dividido também em 2 partes essa prova, eu acho que o aluno conseguiria fazer com mais tranquilidade e conseguiria expor mais o conhecimento dele, né? Mas olha que interessante que você respondeu na minha primeira pergunta, o aluno fazer provas, porque aí ele não vai se deparar com uma situação surpresa, né? Porque ele tem o tempo, ele tem muitas questões, tem um cansaço, como você disse, então se ele pegar algumas provas anteriores e já criar esse hábito, de acordo ainda com a realidade, que eles ainda não tiveram essa mudança nas provas. Mas ele fazer essa prova, como você disse de início, ele vai ter mais chance de conseguir lidar melhor com a prova, com o cansaço, enfim, descobrir maneiras de lidar com essa prova, né? Porque tem que haver um treino realmente. E aí também abaixa um pouquinho a ansiedade, porque eu acho que o que mais tem na prova é a ansiedade, não é, Lucas? É, realmente, o aluno ele chega muito ansioso para fazer a prova, muito nervoso. Então, como eu disse, se ele já se preparou, já fez provas anteriores, treinou, ele já consegue controlar o tempo de prova, porque abaixa aí abaixa a ansiedade dele, ele vai ficar mais tranquilo. Ele vai saber o tempo que ele tem para fazer a prova, para resolver as questões. Então, a prática realmente é muito importante. E o advogado, ele pode atuar em qualquer área ou é necessária especialização? Olha, o advogado, ele pode atuar em qualquer área, né? Porque, assim, o curso de Direito, ele forma o advogado para atuar em qualquer área. Na faculdade de Direito, você tem a aula de Direito Penal, Direito Civil, Processo Penal, Processo Civil, Tributário, Previdenciário, enfim, é muito amplo. Então o advogado ele sai da faculdade como se ele fosse um clínico geral. Então ele pode atuar em todas as áreas, não é necessário ter especialização, né? Como na medicina, se o médico ele é especialista em clínica, ele vai ser clínico, né? Se ele for cirurgião, ele pode fazer cirurgias. Já no direito não, no direito é bem amplo, então eu poderia trabalhar numa área, num direito criminal, civil, tributário, até em matérias de direito internacional. É bem amplo, assim, não necessita uma especialização. Tá. E o que é advogado correspondente? Você atua nessa área? Olha, é uma área muito nova, até do direito. Ela é nova e eu digo que ela é uma área passageira. O advogado correspondente, ele presta serviços para escritórios de advocacia e empresas que estão situados em locais distintos de onde será prestado o serviço, né? Por exemplo, uma empresa, um escritório de advocacia em São Paulo, precisa realizar uma audiência em Andradina. O custo que ele vai ter para mandar um advogado para Andradina é muito grande, porque ele vai ter um custo com o deslocamento, combustíveis e pedágio. Vai ter o custo com a alimentação do profissional, que vai ter que vir para cá, né? Vai ter o custo com hospedagem, a distância é muito longa. O profissional vai perder o dia de trabalho lá, porque de São Paulo para cá provavelmente ele vai perder 1 ou 2 dias.
Então, seria mais barato e mais interessante para o escritório contratar um advogado correspondente aqui em Andradina. Então, o escritório de lá contrata o advogado aqui para fazer alguns atos no processo, para prestar algum serviço. Então, o advogado pode ser contratado para fazer uma audiência, para digitalizar um processo, tirar cópias, né, despachar com o juiz e mandar para esse escritório. É mais rápido e mais barato para o escritório. Eu falo que é algo passageiro, porque com a tecnologia não vai ser mais necessário a figura do advogado correspondente. Porque hoje já o processo já é o processo digital. Então, não vai ser mais necessário tirar cópias de processo, porque os autos físicos eles vão terminar. Então, vai chegar um momento que só vai ter autos digitais. E esse processo digital ele pode ser acessado em qualquer local do mundo, porque ele fica no sistema do tribunal. Então, lá em São Paulo, em qualquer lugar, você pode acessar os autos do processo. As audiências já estão sendo realizadas através de call center ou videoconferência. Então, também é algo que no futuro não vai mais ser necessário, porque pode-se realizar audiência de locais distintos. Mas eu trabalho nessa área e eu acho muito interessante. Ô, Lucas, está muito interessante o nosso bate-papo. Olha só, porque é a primeira vez que você vem aqui na Autoestima e eu estou aprendendo demais, mas eu vou chamar um intervalo rapidinho e vocês continuem conosco. Daqui a pouquinho voltamos com muito mais bate-papo. Estamos de volta com o seu programa de todas as tardes. E agora você confere um pouco mais do bate-papo de hoje com o advogado Dr. Lucas Lopes, onde poderemos tirar mais algumas dúvidas jurídicas. Não é isso, Lucas? É isso mesmo, Carol. Porque as pessoas têm dúvidas, até por falta de conhecimento, mas agora não vão ter mais. Olha só, tem algumas perguntas aqui interessantes sobre pensão alimentícia. A obrigação de pagar pensão alimentícia cessa automaticamente quando o alimentado completa 18 anos de idade, atingindo a maioridade? Como que é? Olha, Carol, o pagamento da pensão alimentícia, ele não cessa automaticamente quando o alimentando completa 18 anos de idade. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça elaborou e aprovou uma súmula, se eu não me engano, a 358, que diz o seguinte, que ao completar a maioridade, não é cancelado automaticamente. O cancelamento está sujeito a uma decisão judicial, na onde é disponível ao alimentando o contraditório e a ampla defesa. Então, ele completando 18 anos, o pai poderá ingressar com uma ação de exoneração de alimentos, ou nos próprios autos para parar de pagar a pensão. Não cancela automaticamente. Estando nessa situação, o jovem que tem 18 anos, que é o alimentando, ele poderá provar que ele ainda é dependente. No caso, se ele estiver estudando, né, se ele ainda está fazendo uma faculdade, um curso superior, um curso profissionalizante, então ele provando a dependência dele com o pai, com o genitor que está pagando a pensão, essa pensão ainda vai continuar até ele concluir os seus estudos. Então, ela não cessa automaticamente. Certo. E neste caso, sempre o juiz vai dar a direção ou se se o jovem completa 18 anos, ele está estudando e recebe a pensão alimentícia, ele continua recebendo normalmente a pensão? Ele continua recebendo. Se o pai não requerer o cancelamento ou o próprio jovem, né, se manifestar, essa pensão vai continuar. Ela não é cancelada automaticamente. Tá. E o não pagamento da pensão ainda leva à prisão? Porque a gente escuta falar, não é, Lu? Todo mundo escuta falar. O que realmente funciona, não deveria ser assim, nem sei se é assim, mas a gente escuta isso falar. O que realmente funciona é o não pagamento da pensão alimentícia à prisão. Isso. E realmente é assim? Realmente é assim. O não pagamento da pensão alimentícia realmente pode levar à prisão de quem está inadimplente, de quem não pagar, né? Funciona mais ou menos assim. Tendo essa prisão, a pensão alimentícia estando estabelecida e o pai, por exemplo, deixar de pagar, o exequente, que é o alimentando, ele ingressará com cumprimento de sentença, né? Que agora no novo CPC é o cumprimento de sentença, mas seria uma execução de alimentos. E ingressando com esse
com esse processo, o juiz vai intimar o executado para pagar. Então ele vai ser intimado pessoalmente para em 3 dias ele pode fazer 3 coisas. Em 3 dias ele deve pagar, comprovar que ele já pagou a pensão, ou ele tem que justificar a impossibilidade dele de pagar. Lembrando que essa justificativa não é simples. O fato de estar desempregado não é uma justificativa que exime ele de pagar a pensão. Então, mesmo desempregado, o pai tem que pagar a pensão. Então, se ele não pagar a pensão, se ele não comprovar que já pagou, e se ele não justificar a impossibilidade dele pagar, então o juiz decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses em regime fechado. Então, realmente, ele vai para a prisão. Agora, com o novo CPC, ficou até pior a situação. Porque, além da prisão, ele pode ter o nome negativado, a conta bloqueada e seus bens penhorados. Ter alguns prejuízos, mais prejuízos. Inclusive, o regime é o fechado, né? Se discutiu muito de ser o regime semiaberto, que eu acho até interessante, porque aí o pai poderia trabalhar de dia até para pagar essa pensão. Sim. Mas o que ficou estabelecido é o regime fechado mesmo. Agora, uma pergunta sobre o direito do consumidor. O que seria o direito de arrependimento no Código de Defesa do Consumidor? Olha, o direito de arrependimento, ele está estabelecido no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é o seguinte: quando você adquire um produto ou um serviço fora do local do estabelecimento comercial, fora do estabelecimento comercial pode ser através de um telefone, né? Você vê aquelas propagandas na televisão e adquire um produto, ou na internet. Sim. Ao receber esse produto, você tem um prazo que se chama prazo de reflexão. É um prazo de 7 dias corridos, então contando sábados e domingos, desde o recebimento do produto ou assinatura do contrato de prestação de serviço. Então, durante esse prazo, você vai ver se esse produto atende às suas necessidades, se é o que você esperava, se não é o que você esperava. Então, você tem esse prazo de 7 dias corridos para, caso esse produto não atendeu a sua expectativa, você pode devolver ele e ter o estorno do seu dinheiro. Até porque você não teve um contato com o produto. Você não viu, você não testou, você não teve um contato físico, você não sabe se é o que você realmente queria. Você comprou fora do estabelecimento comercial. Inclusive, eu já usei esse direito. Uma vez eu adquiri umas caixas de som, né, num site de compras, para pôr no computador. E ao chegar, eu conectei e a qualidade era muito ruim. Então, tinha as especificações, mas era ruim, não era o que eu esperava. Eu esperava algo melhor. Então, eu entrei em contato com o vendedor, expliquei para ele a situação, citei este artigo do código e pedi para ele que seja feita essa devolução. Ele me enviou a embalagem, eu devolvi o produto e ele fez o estorno do dinheiro sem causar problemas. Nada como consultar um advogado em relação aos seus direitos. Aos seus direitos, é verdade. Não é isso? Lucas, em relação a um direito trabalhista, tem uma pergunta aqui que é polêmica, Luiz. Olha só, sobre esta polêmica que a jornada de trabalho passaria de 8 horas diária para 12 horas. Como que é isso? Você pode explicar? Porque está tendo essa conversa, não é? Isso, esse fato gerou uma polêmica muito grande nas últimas semanas, né? Foi um pronunciamento do ministro do Trabalho, se não me engano, e que seria que a jornada de trabalho passaria de 8 para 12 horas. Não é bem assim. O limite de trabalho, o limite da jornada semanal é 48 horas, atualmente, que são 44 horas mais 4 horas extras. Então, esse limite ainda vai continuar. O limite semanal ainda é de 48 horas. O que estão estabelecendo é que passaria a jornada de trabalho diária de 8 para 12 horas. E não poderia passar de 12 horas. No entanto, se o trabalhador ele cumprir essa jornada de 12 horas em um determinado dia, no outro dia ele trabalharia menos, né? Ele compensaria nos outros dias. O que não vai passar é das 48 horas semanais que é hoje. Então, na verdade, não vai mudar muito. Certo. E sobre casamento e divórcio? Porque quem está nos assistindo do outro lado da telinha realmente tem bastante dúvidas. Nós já recebemos algumas ligações relacionada a isso. Existe uma situação no divórcio que os filhos podem escolher com quem morar? Com a mãe ou com o pai? Olha, Carol, na verdade essa situação ela não é regularizada na legislação. Então a legislação não determina
uma idade mínima em que o filho pode escolher com quem ele vai ficar, né? Mas alguns doutrinadores e a própria jurisprudência têm entendido que a partir dos 12 anos, o filho já poderia escolher com quem ele iria ficar. É claro que essa escolha ela não é absoluta. Então, além da escolha, é feito um estudo social na casa daquele pai ou daquela mãe que o filho deseja ficar. É analisada a situação social, situação financeira, para ver se ele poderia realmente, né, ir para aquele lar. Apesar de ter esse entendimento que seria a partir dos 12, já pode ser ouvido as crianças a partir dos 8 anos. Então, a partir dos 8 anos, as crianças já podem ser ouvidas perante o juiz e manifestar o seu desejo de querer ficar com o pai ou com a mãe. Esse desejo também, ele é respeitado, só que ele é analisado. Então, é feito um estudo social, psicossocial, é analisada a situação financeira, a situação social, vai uns psicólogos lá para ver se aquele lar pode ser, se a criança pode ir para aquele lar, né? Sempre procurando o bem-estar do menor e do adolescente. Sempre visando a criança, né? Sempre o menor. Visando a criança. Lucas, e no caso de traição por um dos cônjuges? A pessoa que traiu perde os direitos na divisão dos bens? E caberia o dano moral no caso de traição? Como que funciona? Olha, Carol, essa pessoa não perde os direitos. Tanto quem traiu ou quem sofreu a traição não perde. O que continua valendo, o que ficou estabelecido anteriormente. Então, o regime de comunhão que ficou estabelecido, né, o regime de separação, vai ser aquele. Independente do motivo do divórcio. Independente do motivo, se teve ou não a traição. Inclusive, na união estável, ou quando o casamento não traz um regime, será o regime de comunhão parcial de bens, que é tudo aquilo que foi adquirido após a constância do casamento. Quanto ao dano moral, a simples traição ou a infidelidade não gera o dano moral, né? O dano moral, na verdade, ele é um direito subjetivo. Então, assim, o que acontece? Se a parte que foi traída, né, ela conseguir comprovar que ela sofreu um trauma psicológico, que ela sofreu ali uma humilhação, uma chacota, que aquilo trouxe um problema para ela, se isso tiver provado, então ela poderá conseguir um dano moral. Mas a simples traição, infidelidade, não acarretaria um dano moral. Tá certo. Lucas, eu aprendi bastante, fiquei muito feliz com a sua participação. Tenho certeza que quem está assistindo também aprendeu bastante, mas vamos aproveitar que eu sei que você tem beijo para mandar. Tenho sim. Pode mandar um beijinho aqui, ó. De agradecer a você primeiramente, a toda a sua equipe do seu programa, ficou muito bem feito, tudo muito legal, vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Gostaria de mandar um beijo aos meus pais, aos meus amigos que estão sempre me apoiando aí nessa luta que não é fácil. É isso, parabéns. Muito obrigado. Olha, já dá para ver a sua dedicação e sucesso. Obrigado, muito obrigado. Beijo, tudo de bom para você, para Deane, para o Moisés. Beijos. Valeu, obrigado, muito obrigado. Mais intervalo é rapidinho e já voltamos.